Você já reparou que a maioria das crianças tratam as fraturas com gesso e que os adultos muitas vezes têm até que operar a mesma fratura? Não só isso, que o tempo que a criança usa a imobilização ou que precisa para consolidar aquele osso é menor que do adulto? Tem um porquê nessa história. Eu sou o Dr. Bruno Massa e acompanha que eu vou te explicar por que isso acontece. Primeiro conceito importante é que a criança não é um adulto pequeno, é totalmente diferente. Isso vale para outras coisas que eu vou abordar mais para frente, formato do pé, alinhamento das pernas, enfim. Muito disso acontece porque a criança ainda está em desenvolvimento. Um exemplo disso é o osso da criança, que é mais flexível por ser mais cartilaginoso. E até por isso existem algumas lesões que só acontecem na criança, enquanto o osso do adulto é mais mineralizado, mais duro. Ao longo do desenvolvimento da criança, ele vai se transformando desse osso mais cartilaginoso no osso mais mineralizado, que vai acontecer, vai surgir lá no final da adolescência. Uma coisa importante, a consolidação, o processo de consolidação é igual, e basicamente tem dois, só para curiosidade. Um primário, que acontece mais numa região específica do osso, mas é quando você tem uma célula se juntando com a outra, mais ou menos, e um secundário, quando ele acontece ao redor da fratura, criando algo que a gente chama de calo ósseo, que é a maneira como em geral a gente se refere à consolidação. Depois disso ainda passa por um período de remodelação. A arquitetura do osso é super complexa, se a gente olha na microscopia eletrônica, parece uma obra realmente arquitetônica. E logo no início, quando esse calo ainda é imaturo, ele não tem essa organização, ele vai passar por um período de amadurecimento ainda. E porque a criança tolera não só mais desvio, e é verdade, fraturas desviadas às vezes em crianças, ao longo do tempo ficam totalmente alinhadas, como eles consolidam mais rápido. Porque, a criança está crescendo, e esse é um osso que tem uma capacidade de remodelamento, essa capacidade do osso se reajustar, muito maior que do adulto. Segunda coisa, a criança consolida muito mais rápido. O metabolismo, em especial de uma membrana chamada periósteo, na infância, é muito mais acelerado. Até anatomicamente, essa membrana é muito mais espessa do que no adulto. Com tudo isso, a criança consegue não só consolidar esse osso mais rápido, como ajustar eventuais desalinhamentos, o que permite com que a gente trate a maioria das fraturas na criança com gesso, diferente do adulto, que a gente não tem essa capacidade. Você viu só? Isso muda bastante com a idade. E quanto mais potencial de crescimento, quer dizer, quanto mais nova a criança, maior é essa capacidade de tanto remodelamento quanto a velocidade de consolidação. Detalhe super importante, hein? A osteoporose não muda o tempo de evolução da consolidação das fraturas, hein? Eu vou falar isso depois em outro vídeo, mas é super importante. Aumenta a fragilidade do osso, mas a consolidação, no fim, acontece no mesmo tempo. Gostou? Dá um like no vídeo, comenta, compartilha e se inscreve no canal para acompanhar as próximas dicas que vão vir sem enrolação e de maneira descomplicada.